Fala pessoal, agora eu tenho a grata satisfação de ter uma conversa com o Capitão Guedes, que vai estar falando mais especificamente sobre as unidades de intervenção tática. Capitão Guedes, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui ao Conversa com Douglas Castro. E fala para nós, o que é exatamente estas unidades de intervenção tática do BOP? Então, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade aí. Para nós é uma satisfação muito grande estar podendo falar contigo, Douglas. Tá? Então, explicando a sua pergunta, a unidade de intervenção tática, né, ela é a porta de entrada para todo o concludente do curso de especialização em operações especiais. Então, a gente forja o Caveira lá no curso e a partir do momento que ele se forma, ele vem ingressar na companhia de operações especiais e especificamente dentro da unidade de intervenção tática. A unidade de intervenção tática ela é responsável pelo atendimento das nossas ocorrências, da parte operacional, né? Então, nós temos ali que as ocorrências em que atuamos, através do decreto, né, como atribuições do BOP, elas envolvem gerenciamento de crise, né, ocorrências de crise, o atendimento de ocorrências com artefatos explosivos, né, detonação, análise técnica, bem como também a questão do contra-terrorismo e da contra-insurgência. Isso são atribuições inerentes do BOP. E a Companhia de Operações Especiais é a parte operacional, né? Quem operacionaliza esses atendimentos dessas ocorrências. Acontece que aqui dentro nós vamos ter outras especialidades. Nós vamos ter o grupo de atiradores policiais de precisão, nós vamos ter o grupo do esquadrão antibomba. A unidade de intervenção tática, então, sendo a porta de entrada, o Caveira vem para cá e ele vai começar a atender as ocorrências. Nós temos ocorrências de crises estáticas e crises dinâmicas. Crises estáticas, nós temos ali, como exemplo, os resgates de refém, nós temos ocorrências de indivíduo armado, barricado, suicida armado. Então, são essas ocorrências que nós atendemos, né, dentro da unidade de intervenção tática. E também temos as situações de crise que são dinâmicas. Nós temos ali o novo cangaço, o domínio de cidade. Então, nós atuamos tanto em área urbana como também em área rural. Dito isso, aqui nós priorizamos que o Caveira ele esteja em plenas condições, né, que ele tenha ali condições de prestar um serviço de excelência. Então, é extremamente importante, a gente prioriza os vértices, né, que é treinar, operar, dar treinamento e evoluir a doutrina. Então, constantemente, a gente está sempre batendo em cima disso. Em relação às ocorrências que se faz necessário a presença da unidade ali de intervenção tática do BOP, tá? Nós sabemos que existem basicamente dois campos distintos, por assim dizer. A atuação numa ocorrência em área urbana e a atuação de uma ocorrência numa área de mata, por assim dizer. Qual é a principal desafio de cada uma desses cenários? Bem, né? Então, o terreno por si só ele já é muito desafiador, né? Aqui nós temos, então, uma ocorrência numa área urbana, nós temos tudo que envolve o local. Pessoas que a gente precisa manter um isolamento, a contenção do próprio ambiente. Muitas vezes a gente não consegue fazer um isolamento que permita uma atuação totalmente estéril. Então, temos ali no ambiente urbano dificuldades, né? E sempre muito atento a danos colaterais. A nossa atuação ela é em situações de extrema complexidade, né? E periculosidade. Já na questão rural, né, nós temos todos os desafios que são de uma ocorrência rural, que são inerentes ali, né? A gente tem procedimentos que minimizam os riscos, mas é uma atividade de altíssimo risco. E muito difícil, muito difícil. Então, porque o ambiente nos traz essa dificuldade. É a mata que cansa, os longos percursos que a gente tem que fazer equipados de forma extremamente desgastante para o operador. Então, temos dificuldades que o terreno nos impõe. Sem falar que muitas vezes, enfrentamos problemas de comunicação, né? Um exemplo para o senhor em determinados locais nós não temos acesso a
à rede móvel, não temos acesso ao telefone, isso dificulta o andar da própria ocorrência. Então, o terreno nos coloca a própria dificuldade. E em se tratando de ocorrência em áreas de mata, por exemplo, quais são os principais tipos de ocorrência que ensejam para esse tipo de área, para esse tipo de localidade? Bem, né? Então nós temos ali, o clássico são as ocorrências de crise que são dinâmicas, novo cangaço e o domínio de cidades. Ali nós temos, então, o novo cangaço, ocorrências de roubo a estabelecimento bancário. Trabalhamos muito na questão da quebra do planejamento dos assaltantes, né? Dos indivíduos, quebrando o planejamento deles. A gente faz com que eles busquem uma outra rota de fuga, e isso acaba muitas vezes sendo por onde? Sendo pela área de mata, entende? Então, trabalhamos na prevenção, muitas vezes depois que eclode a situação, a gente tem que trabalhar em cima daí da confrontação disso aí, né? Então, trabalhamos em cima da quebra do planejamento, que daí sim vai acabar decorrendo numa ocorrência de mata. Quando a gente conversa aqui com os operadores do BOP, existe quase que um mantra, né? Aquele tripé. É o homem, o operador, o equipamento e o treinamento. Em relação ao equipamento utilizado pelos integrantes da unidade de intervenção tática, como que a tecnologia auxilia os senhores nessas ocorrências, principalmente em área de mata? Sim, é muito importante, né? Aqui nós temos, então, um homem já selecionado, né? Ele passa por um processo de seleção ali do curso. A gente tem um treinamento continuado, ou seja, o nosso operador, para manter o nível de excelência que é exigido, ele passa por treinamentos diários, né? Então, esse treinamento já é pré-estabelecido, então o operador chega aqui e ele já sabe o que ele tem que fazer, e esse treinamento ele é avaliado constantemente, para nós sabermos se ele está em plenas condições ou não, se ele precisa melhorar em determinado quesito e qual que é esse quesito. Então a gente tem essa constância. Quanto aos equipamentos, né? Então nós temos sim um investimento muito forte aqui dentro. Nós temos equipamentos que nos auxiliam de forma tecnológicos. Ocorrências de mata, por exemplo, a gente utiliza muito o drone, né? Drone termal nos dá uma vantagem, uma leitura, uma consciência situacional muito grande. Temos ainda também os óculos de visão noturna, que muitas vezes nos traz uma vantagem tática no terreno. Nós temos equipamentos aqui como supressor de ruído no nosso armamento, que também nos traz vantagem. Enfim, aqui dentro nós temos equipamentos de qualidade, equipamentos de ponta, que lá na frente, né, lá no terreno, vai nos trazer alguma vantagem tática sobre o inimigo. Ou seja, tem à disposição dos senhores todo o recurso necessário para que possam lograr êxito, já tendo esses homens selecionados e também a questão do treinamento. Focando um pouco na questão do treinamento, pelo que eu percebi aqui, então, a base, ou seja, o operador recém-formado, ele imediatamente passa a integrar essa equipe tática. E a partir dessa base, que é comum a todos os operadores, é que vem ali as áreas especializadas. O sniper, o esquadrão antibombas e assim por diante. Como que é a rotina de treinamento do BOP? Uma vez que já ficou claro aqui que o BOP, como o próprio nome diz, Batalhão de Operações Especiais, ele não está atendendo todas as ocorrências que estão ocorrendo no Estado, mas apenas as ocorrências especiais. Quando não estão atendendo ocorrências, como que é a rotina de treinamento dos senhores? Então, Douglas, o treinamento ele é constante e ele recebe já a devida atenção para que a gente mantenha essa alta performance. Como que funciona? Aqui a gente faz uma análise dos principais atributos que o operador ele necessita para que tenha o desempenho de excelência, né, nas ocorrências. Então a gente define quais fundamentos ele precisa estar sempre em condições. E aí é estabelecido numa divisão dentro das 52 semanas que nós temos no ano, quais são as valências que ele vai treinar diariamente. E aí vamos avaliando a frequência que ele vai treinando
e a frequência mínima que ele precisa ter de determinado treinamento. Vamos supor que eu tenho no ano 52 semanas, determinados atributos são fundamentos que ele precisa ter, por exemplo, ele precisa estar com tiro sempre em dia, ou seja, ele vai atirar toda semana. Tá? Mas, por exemplo, um assalto a um ônibus, ele precisa treinar com qual frequência? Ele não treina toda semana isso, ele vai treinar com um período mais espaçado, mas ele vai estar sempre mantendo aquela valência ali em condições de atuar. Mas a gente fazendo essa análise do que é necessário para que ele esteja sempre em condições, né? Então, eles vão se repetir os treinamentos, mas é a repetição que leva a nossa excelência, né? A perfeição. O senhor poderia citar alguma ocorrência de participação, evidentemente, do BOP, que tenha sido paradigmático para os senhores? Sim. Não vamos muito longe, né? A gente vai pegar a ocorrência que nós atendemos no final do ano passado, a ocorrência ali em Novo Hamburgo. Ela foi uma ocorrência bem emblemática, né, da nossa atuação, levando em consideração ali todos os fatores envolvidos. Ali nós tivemos a atuação no resgate dos feridos, dos colegas feridos, dos familiares ali do indivíduo. Tivemos também a situação onde a tecnologia nos ajudou e muito naquela ocorrência. Utilizamos um drone para fazer a entrada na residência, para ler o cenário, para ler como que estava desenhado, para confirmar onde que o indivíduo estava. Foi a primeira vez que nós utilizamos um drone para fazer uma entrada tática. Então foi uma situação muito complexa, né? Muito complexa, acho que todos os senhores puderam acompanhar, e uma situação de extrema entrega de todos nós aqui dentro do BOP, né? Conseguimos, a gente leva ali posso dizer assim, como um êxito da ocorrência foi o colega que nós conseguimos salvar, né? E conseguimos ali, então, tirar ele com vida, prestar um atendimento. Aquilo ali para nós é extremamente gratificante conseguir dar essa entrega para a Brigada Militar e para aquela pessoa ali, para aquele colega. E o sentimento insuperável de missão cumprida, vendo a necessidade ali, tanto da seleção de pessoal, quanto também do treinamento e do equipamento usado para isso. Perfeito, então. Muito obrigado pela tua participação, que apresentou aqui para nós a Unidade de Intervenção Tática do BOP.